Olha aí, pessoal, as más notícias econômicas da China não param de surgir e de se acumular. É uma coisa impressionante. Agora foram as exportações que desaceleraram, estão perdendo o ritmo aí, e o grande problema é que elas são a mais nova aposta do Partidão Comunista da China para segurar a economia do país, depois que o setor imobiliário colapsou por completo, né? Então, isso é um péssimo prognóstico para a economia chinesa, torna o sonho lá dos 5% de crescimento do PIB cada vez mais distante e lançam mais um alerta sobre essa que é a segunda maior economia do mundo de qualquer forma, né? E quando você une esse fator aqui, o fator China, ao fator Estados Unidos, né, que agora até o JP Morgan está vendo aí a possibilidade, 35% de chance de haver uma recessão nos Estados Unidos até o final deste ano, meu amigo, o problema fica muito maior, não só para esses dois países, as duas maiores economias do mundo, para o mundo todo, né? Vamos conversar aqui sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o que acontece aqui, né? Os analistas estão fazendo aí uma projeção menos otimista para o comércio internacional chinês, né? Por conta de barreiras que foram impostas, é claro, a gente tem acompanhado isso nos últimos meses, mas especialmente uma demanda reduzida pelos produtos chineses, né? Eu já falei isso aqui, inclusive, lá do caso dos carros chineses parados no porto lá na Bélgica, lá em Bruxelas, né? Porque não tem quem compre esses carros, foram mandados para lá para ver se alguém comprava e ninguém se interessa pelo produto. As indústrias chinesas estão produzindo mais do que os consumidores estrangeiros querem consumir. Dentro do mercado chinês não há absorção para o que é produzido lá. Isso é um fato, isso é evidente, e o governo sabe, o governo aposta na exportação, né? Então, o que acontece, né? Agora, em julho, mês que acabou, as exportações começaram a desacelerar. O pessoal aqui analisou, né, os dados do comércio exterior que foram publicados ontem, quarta-feira, dia 7 de agosto, né? E acabaram chegando a uma conclusão de que, na verdade, as exportações estão passando por um problema aí, um cenário mais desafiador, sem dúvidas, né? Então, aqui, o primeiro semestre foi melhor do que o esperado aí e tudo mais, só que parece que o segundo semestre não vai ser assim, a coisa vai dar uma dificultada, com certeza, né? Então, as exportações estão crescendo, sim, estão crescendo ainda. Está acontecendo esse fenômeno, mas num ritmo menor, primeiro, do que dos meses anteriores, segundo, do que projetado pelo mercado, né? E quando você está caminhando para um cenário de estagnação, você não sai, por exemplo, do crescimento de 10% em um mês e depois zero, parou, depois caindo. Não é tão brusco assim, né? É uma montanha que vai subindo de forma cada vez mais sutil até estabilizar e depois cair também na sequência de uma forma primeiro mais sutil, depois desabar. É assim que crises geralmente acontecem, né? É algo mais suave quando chega num ponto de equilíbrio que antecede uma queda. Então, olha só, né? A expectativa do mercado aí era de 9,7%. Isso aqui é o aumento anual, né? É o acumulado de 12 meses, de forma geral, né? Então, você pega o mês ali em questão, soma os 12 meses para trás, faz uma média móvel disso aí, que vai ser analisada mês a mês para que um cenário mais abrangente seja, de fato, considerado para essa análise. Então, a expectativa é de que o ano terminado em julho deste ano tivesse um crescimento de quase 10% em comparação com os 12 meses anteriores, né? Um período de 12 meses aí. Só que, na verdade, né, o valor foi só de 7%. Então, olha como as previsões estavam erradas e como o crescimento de junho estava maior, 8,6%, caiu agora para 7% no acumulado de 12 meses. Ou seja, a coisa está diminuindo de intensidade. Isso aqui é um fator de risco.
tem algum crescimento ainda, a gente não sabe sequer se é um crescimento do último mês, se o crescimento for um pouco menor, se já é uma queda, mas no acumulado aqui já se percebe que há uma perda do fôlego da economia chinesa na questão das exportações, né? Então, essa é a grande aposta do governo chinês para segurar a economia do país. Antes era o setor imobiliário, aí construíram casas, prédios, galpões, cidades inteiras do nada e projetos megalomaníacos em outros países. E tudo isso foi um erro grosseiro do ponto de vista econômico. As incorporadoras estão com dívidas impagáveis, que são aí casos perdidos, basicamente isso são casos perdidos, né? As províncias se endividaram para tentar salvar as imobiliárias, as incorporadoras, e não conseguiram, né? E aí você tem um cenário, portanto, que reflete uma demanda interna bastante ruim. O consumidor chinês está com medo, não quer gastar ou não tem dinheiro para gastar. Isso se espalha não só pelo mercado imobiliário. Não é só o pessoal não querendo comprar casa, né? Outros itens também entram nessa história, carros, produtos de consumo, eletrônicos e tudo mais. Então o governo apostou no quê? No mercado externo, vender para outros países para dar vazão para a indústria, para a produção industrial da China. E aí o governo despejou grana nas indústrias, né? O novo queridinho, o setor queridinho do governo comunista agora é o setor industrial. Só que para isso acontecer é necessário ter demanda externa, né? E não sei você, com essas notícias que tem rolado aí de produtos inundando o mercado do Ocidente, produtos chineses, né? E os Estados Unidos preocupados com isso e tudo mais, não sei, para mim tem um cheirinho de excesso de oferta, como se o governo chinês acreditasse que produzir seria o suficiente para agregar valor, né? Se não tem quem queira comprar os produtos, isso é desperdício. É claro que, no primeiro momento, isso vai representar um aumento do PIB, que é o que o governo chinês quer no final das contas, atingir o Magic Number lá de 5% de crescimento da economia. Só que tão logo isso aí comece a mostrar os seus problemas, nós veremos a queda da economia chinesa, sem dúvidas. Foi exatamente o que aconteceu com o mercado imobiliário chinês. Enquanto estava construindo as coisas lá atrás e tinha capital para queimar, a economia chinesa crescia 7, 10% ao ano. Quando a conta chegou, a coisa atingiu o patamar atual e caindo e desabando. Está sofrendo para ficar em 5% e vai cair com certeza, né? Então, esse cenário aqui é bastante preocupante de forma geral e não há o que fazer, né? O governo chinês vai obrigar os gringos a comprarem os produtos, né? Não tem muita alternativa nesse sentido aí, né? E as importações aí estão até aumentando, inclusive, que é algo que não é típico para a China, né? A balança comercial lá tem um superávit muito grande que tem sido reduzido por conta disso. O pessoal está comprando mais coisas de fora e as exportações estão caindo. É a grande tragédia para a China hoje aí, né? Então, já existe aqui alguns pontos, né, relativos a partes específicas aí do mercado consumidor, produtos específicos que estão enfrentando problemas aí. Por exemplo, os veículos elétricos, né? Isso aí foi até uma coisa bastante discutida nos últimos meses, a quantidade de veículos elétricos vindos da China chegando nos portos, mas tem o caso belga que eu falei e tantos outros aí, e na verdade, né, tem aqui um aumento na concorrência com queda de preços no setor. Torna menos atraente produzir esses carros aí, né, mas ao mesmo tempo sobrecarrega a demanda. Demanda não está crescendo tanto quanto a oferta e isso acaba produzindo um efeito ruim para as exportações chinesas de forma geral, né? Então, essa questão aí representa um problema sério para a China, porque as apostas estão todas nesse setor, ele está derrapando, eu já venho falado disso aqui em outras oportunidades também, é notícia atrás de notícia que está acontecendo, o cenário é muito ruim. E há uma diferença no caso chinês, é importante frisar, com o caso norte-americano aqui. A gente tem previsto um problema econômico, uma crise, uma recessão, um crash
Não sei, para a economia norte-americana, os indicadores são muito fortes nesse sentido, só que a gente sabe, a gente prevê quando a coisa está acontecendo, porque é uma economia aberta, é um país democrático, um país com uma imprensa livre, então as câmeras, os holofotes estão todos focados nos fatores, nos dados que são avaliados por múltiplas formas. O governo não consegue manipular isso de uma forma tão consistente assim, se é que ele faz algum tipo de manipulação lá nos Estados Unidos, né? Então a gente meio que consegue prever a coisa colapsando por lá. Na China não, meu amigo, a gente não sabe em que pé a coisa está, porque os dados dos quais nós dispomos são dados oficiais que, não raras vezes, contradizem muito outras análises, mostrando que eles, na verdade, são bastante frágeis, carecem de verossimilhança, né? Portanto, mais um mês em que a economia chinesa derrapa bastante, numa área em que há muita aposta do governo comunista e que pode causar um impacto muito grande para a economia mundial. Se juntarmos essas duas economias, Estados Unidos e China, tendo problemas econômicos, talvez esse ano ainda, meu amigo, a coisa vai ficar complicada para todos nós. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.